Pois bem, meus amados irmãos, meus alunos, estamos voltando com nosso segundo período da nossa 8ª aula de Bibliologia, página de número 32. Página de número 32. Nós acabamos de falar sobre a dispensação abraâmica e a quarta aliança. Nós falamos sobre a dispensação patriarcal, e a quarta aliança, que se chama aliança abraâmica. Agora nós iremos falar sobre a quinta dispensação e a quinta aliança. A quinta dispensação e a quinta aliança. Eu vou fazer uma introdução para nós entrar na nossa apostila, para os irmãos entenderem que a quinta dispensação, ela se chama dispensação da lei. Dispensação da lei. E a quinta aliança se chama aliança mosaica, porque foi a aliança que Deus fez com Moisés. Então, aliança mosaica e dispensação da lei, essas são a quinta. A dispensação da lei teve uma duração de 1430 anos, do êxodo do Egito, da saída do povo do Egito até a crucificação de Cristo. Então essa dispensação da lei, ela durou 1430 anos e ela vai desde a saída do povo do Egito até o Calvário. Amém? Até o Calvário, na crucificação de Cristo. Muito bem. Então, para nós estudarmos esse estudo sobre a dispensação, onde começa esta quinta dispensação, nós vamos verificar as importantes revelações de Deus, a saber, as revelações que nós vamos estar verificando, estudando nessa dispensação. Primeiro, é que Deus, Ele vai se manifestar a Moisés. Ele vai se manifestar a Moisés. E Ele vai manifestar no meio da sarça ardente. É ali que começa. Ali que começa tudo. Quando Ele vai fazer a aliança com Moisés, Ele vai dizer para Moisés assim: olha, eu sou. Quando Ele começa a falar com Moisés em meio à sarça ardente, Ele manda que Moisés vá até o Egito para libertar o seu povo de lá, dizendo: eu tenho visto a aflição do meu povo, o clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos, por isso eu desci para livrar o meu povo. Vai e fala a Faraó. E Moisés vai dizer: quando o Faraó me perguntar qual é o teu nome, quando eu disser que o meu Deus me apareceu e ele me perguntar qual é o teu nome, que lhes direi? E o Senhor Deus vai dizer:
diz a Faraó que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então nós vamos estudar também que em segundo lugar aí, vamos ver, quando Moisés fala a Faraó, ele começa a endurecer o coração. O próprio Deus faz com que Faraó endureça o coração para manifestar ali o seu poder e a sua glória. Deus vai enviar pragas. Quer dizer, nós vamos conhecer o Deus aqui como um Deus que mantém a aliança. Vamos conhecer o Deus, nosso Deus, como um Deus que mantém a aliança. Vamos conhecer um Deus, o nosso Deus, como um Deus que pune, porque mandou as pragas. Vamos conhecer a Deus como um Deus de redenção, que redime o seu povo. Isso começou através da Páscoa, quando Deus manda o povo preparar ali a Páscoa. Queria tirar o povo com mão forte e braço estendido ali na escravidão. Vamos conhecer o nosso Deus como um Deus de poder, porque Ele abriu o mar vermelho e o povo atravessou ali, mostrou o seu poder. E também um Deus que provê, um Deus da provisão, porque na jornada até o Sinai, Deus foi provendo coisas para o povo. E vamos conhecer o Deus como Deus da santidade, através das leis que Deus dá para o homem, através das leis. E também vamos conhecer Deus como um Deus de comunhão, um Deus que Ele quer ter comunhão com o seu povo, através do tabernáculo, que o sacerdote oferecia oferta ao Senhor ali, e ali Deus comungava com o povo, um Deus de comunhão. Em oitavo lugar, também vamos conhecer o nosso Deus como um Deus de disciplina, porque Ele vai punir o povo ali no pé do monte, porque o povo apertou Arão, até Arão fazer um bezerro de ouro para eles adorarem, e Deus vai punir o seu povo ali. Então um Deus que pune, um Deus que pune. Em nono lugar, não conhecer o nosso Deus como um Deus de graça, porque Ele vai renovar a sua aliança com o seu povo. E décimo, um Deus de glória, porque é um Deus que vai vir na sua glória, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Vê isso em João 1, versículo 17, Evangelho de João 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lê de novo para nós, por favor. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso, está vendo aí? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Muito bem. Vamos continuar. Só um minuto que eu me perdi um pouco aqui. Muito bem. É bom lembrar que ainda estou na introdução aqui fora da apostila, tá? É bom lembrar que essa dispensação pode ser chamada de dispensação dos israelitas. Dispensação dos israelitas. Devemos lembrar que o cenário histórico
data de 1440 anos antes de Cristo. 1440 anos antes de Cristo, aproximadamente. Sabemos que a data do êxodo, da saída, foi por volta do ano 1445 antes de Cristo. Além desta outra data, também é defendida pelos estudiosos do Antigo Testamento, a de 1290 antes de Cristo. O tema do livro: redenção e organização de Israel como povo da aliança. Em Gênesis 19, versículo 3, começa a quinta dispensação, quando a lei foi colocada em ênfase dos princípios de Deus. Vamos ler esse versículo? Gênesis 19, versículo 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Então, vemos aí que começa aqui na dispensação Gênesis 19, 3. É isso mesmo que você leu aí? Isso, Gênesis 19, 3. 19, 3. Começa aqui na dispensação quando a lei foi colocada em ênfase dos princípios de Deus. Aí começam princípios de Deus aí, princípios. Israel chega ao Monte Sinai depois de 3 meses que sai do Egito, de uma longa viagem. Neste momento, Deus chama a um concerto mais sério e passa-lhe uma nova aliança. Uma nova aliança. Vemos aqui que, primeiro, mediante o mandamento, o povo aprendeu a santidade de Deus, e mediante ao seu próprio erro, aprendeu a sua fraqueza e pequenez. Mediante a provisão do sacerdócio e do sacrifício, aprendeu a bondade de Deus. Então nós aprendemos que a relação da aliança para com a aliança abrâmica, a lei não pode anular esta aliança, não pode anular esta aliança. Então foi acrescentada para convencer do pecado. Quer dizer, eu vou explicar isso aqui. Na aliança abrâmica, eu não falei que a promessa que Deus fez a Abraão de ter um povo de Deus, um povo, uma nação santa, era irrevogável e que não precisava de sacrifício e tudo. Então, só que essas leis que Deus está colocando aqui, essas leis não anulam a aliança feita com Abraão, tá bom? Os que não obedeceram ali, que não quiseram reconciliar com Cristo durante a caminhada até chegar a Canaã, foram mortos. Mas o Senhor conservou a aliança, pelo menos com Josué e Caleb, que entrou na terra, e os homens de 20 anos para baixo. Amém? Então vamos agora para a apostila. Alguma dúvida dentro do assunto? Não. Se tiver, fale, não sai sem dúvida, com dúvida não, tá bom? Então vamos lá. Aliança mosaica, ela é constituída de mandamentos, como eu já ensinei aí. Vamos ver esse versículo aí, Êxodo 20, é
muita coisa para ler, do 1 ao 26, mas nós vamos ler. Êxodo 20, do 1 ao 26. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás,
sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manjares a tua ferramenta profaná-los-á. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Amém. Muito bem. Tem muito versículo para ler aí, mas nós vamos remir o tempo para nós adiantar aqui, tá? Mas só isso aí bastava para nós começar aqui. Então, nesta aliança mosaica, ela é constituída de mandamentos, juízos e ordenanças, como nós já observamos aí. Mandamentos em Êxodo 20, de 1 a 26, onde foi lido. De juízos, de Êxodo 21, do 1 ao 24. Não, 21 e 1 e 24, 11. 24, 11. E ordenanças em Êxodo 24, 12 a 31. E também o 31, não, Êxodo 24, 12. Aqui era para ter um ponto de vírgula aí, tá? E Êxodo 31, versículo 18. Vamos fazer a correção aí. Muito bem. Dispensação da lei tem seu início com a entrega dos mandamentos no Sinai. Em Êxodo 19, também vai falar aqui em Romanos 10, capítulos 10, versículo 5, Gálatas 3 e 10, e termina no Gólgota. Então, vamos repetir? Tem seu início com a entrega dos mandamentos no Sinai e tem o seu término no Gólgota, como eu disse na introdução aqui da aula. O significado dessa dispensação: grande código constituído em centenas de mandamentos que abrangem todas as situações da vida do povo de Israel. A lei foi dada para mostrar o pecado. A lei foi dada para mostrar o pecado. Tem um versículo que diz que se não tivesse transgressão, também não precisava de existir lei. Mas a lei existiu por causa da transgressão, porque é a lei que aponta o pecado, né? O Senhor Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos estão em Lucas 10, versículo 27. E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Então esses dois mandamentos aí, né? Toda a lei resume nesses dois mandamentos: amar o Deus, a nosso Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a ti, como a nós mesmos. Se nós nos amar o nosso próximo como nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas, nós cumprimos toda a lei e os profetas. Amém? Então agora nós vemos aqui a responsabilidade que Deus traz ao homem durante esta dispensação da lei. A responsabilidade é que o homem teria que cumprir toda a lei. Vê Tiago 2, versículo 10. O homem teria que cumprir toda a lei. Responsabilidade. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso aí está lá para os israelitas, os judeus lá no Antigo Testamento. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só mandamento, quebrou todos. Então, é a responsabilidade que Deus deu ali para o homem. Agora vem o juízo. Os judeus foram julgados com a tomada de Jerusalém pelos romanos. Os romanos vêm, tomam Jerusalém. Então encerra também o período do Antigo Testamento. Durante a dispensação da lei, a Bíblia apresenta mais duas alianças. Então aqui, quando os romanos vêm e tomam Jerusalém, encerra aqui o período do Antigo Testamento, durante a dispensação da lei. E a Bíblia vai apresentar agora mais duas alianças antes de nós entrar na sexta dispensação, que vai ser a dispensação da graça. Então a Bíblia vai apresentar mais duas alianças. Quando Deus viu que a nação escolhida não pode viver por uma fé, não pode vencer por uma fé numa coisa prometida, porém que não era visível, ele lhe deu outra oportunidade com uma religião visível. O povo agora precisava de algo visível para vencer, porque eles não estavam mais conseguindo vencer pela fé invisível. Então agora Deus vai arrumar um jeito de o povo começar agora a visualizar, ver sua glória, a religião visível. A quinta dispensação se chama lei, porque Deus deu leis através de Moisés. Eram completas. Vai estar lá em Êxodo 13, a partir do 1, Lucas 16. Começou no Monte Sinai, termina com a morte de Cristo na cruz, durou cerca de 1711 anos. Circunstâncias favoráveis. Vamos ver as circunstâncias favoráveis durante essa dispensação da lei. A lembrança dos milagres no Egito, a proteção e provisão no deserto por 40 anos. Com a entrega da lei se conheceu a completa vontade de Deus. O tabernáculo foi construído e foi dada uma religião visível. Então, para nós entendermos, Deus começa a fazer o povo lembrar dos milagres
que ele operou lá no Egito, o milagre que ele operou, mandando pragas, endurecendo o coração do faraó e praga em cima do povo, dos israelitas, para conseguir tirar o povo lá do Egito e trazê-los para a caminhada do deserto a destino a Canaã. E a proteção e providência no deserto por 40 anos, porque vai dizer que a roupa deles não se apodreceram durante 40 anos no próprio corpo, a roupa crescia no corpo, as sandálias cresciam nos pés e não se desgastaram durante 40 anos. Isto fala de provisão, providência. Também, quando houve falta de água, Deus fez água sair da rocha. Quando faltou carne e o povo foi reclamar, Deus fez chover cordonizes e o povo se fartou a ponto de sair carne pelo ouvido, pelo nariz, pelos olhos, pela boca, saia carne por todo canto. Provisão de Deus ali no Egito, no deserto, né? E maná caiu do céu para aquele povo ver que Deus não desampara o seu povo que está debaixo da promessa. Deus não desampara. E também com a entrega da lei, eles conheceram a completa vontade de Deus. Qual era a completa vontade de Deus? Habitar no meio deles, através do tabernáculo. Deus manda Moisés construir um tabernáculo. Moisés, constrói um tabernáculo que eu quero habitar no meio do meu povo. O povo estava ficando cada vez mais distanciado de Deus, distanciado da presença de Deus e de sua glória. E Deus sentia ali uma necessidade, um desejo de aproximar-se do povo e habitar no meio daquele povo. E através do tabernáculo, Deus pôde se chegar àquele povo e habitar no meio deles, quando ele descia ali em uma coluna de fogo que se chama Shekinah. A glória de Deus descia ali, ia lá no lugar santíssimo, e ali Deus falava cara a cara com o sacerdote. Moisés entrava lá dentro do tabernáculo, Deus falava com Moisés, falava com Arão, e eles falavam com o povo, e o povo tinha comunhão com Deus novamente. Então aqui foi uma religião visível, porque todo o povo podia contemplar a nuvem da Shekinah descer sobre o tabernáculo, a coluna de fogo, e escutar ali Deus falar com o sacerdote. Então a religião visível. Mas Deus coloca agora uma prova. Toda dispensação vem uma prova, né? E esta prova tinha que obedecer. Tinha que obedecer. Está em Êxodo 5, Êxodo 19, 5 a 8. 19, 5 a 8. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Amém.
Que benção aí, tá vendo? Deus fazendo promessa ao povo aí, né? Ele coloca uma prova aí, se me obedeceres. O povo teria que obedecer. Deus lhe deu 3 classes de leis: os mandamentos, não precisa de ler não, está em Êxodo 21 a 15, que expressam a vontade divina. Os juízos, Êxodo 21, de 1 a 13, e depois o versículo 33, que expressam as relações do homem com o homem, do homem com o homem. As ordenanças em Êxodo 24, 12, e também capítulo 3, versículo 12, e 18. Ensinam sobre a adoração e a vida religiosa. Ao receber as leis de Deus, os israelitas se comprometeram em cumprir com tudo o que Deus havia determinado. Eles selaram o pacto novo ao oferecer sacrifícios de sangue de animais. Isso significa que agiram com a vida, isso significa que pagariam com a vida se desobedecessem. Quer dizer, se eles desobedecessem qualquer daquele mandamento ali, eles pagariam com a própria vida, sendo mortos. Por isso que vê na Bíblia aí pessoas, né, sendo mortos, a pedrada, e assim sucessivamente, por desobedecer leis. Tem um versículo que é importante depois ler, Ezequiel 18, versículo 4, vamos deixar, porque nós estamos correndo um pouquinho na nossa aula. É importante observar que nessa dispensação, a prova estava apenas sobre a nação judaica. Nessa dispensação, a prova estava somente sobre a nação judaica. Os outros povos não eram julgados pelas normas da lei mosaica. Essa divisão foi feita pelo próprio Deus quando dirigiu suas palavras a Israel e a casa de Jacó. Está em Êxodo 19, versículo 3. Assim que, pela aliança incondicional feita a Abraão, a posição de Israel diante de Deus permaneceu firme. Porém, pela aliança condicional feita através de Moisés, Israel poderia perder as bênçãos de Deus se fosse desobediente. Deu para entender? Pela aliança incondicional feita com Abraão, a posição de Israel diante de Deus permaneceu firme, e está até hoje. Até hoje está firme, e vai continuar firme até dentro do milênio e tudo, que Israel vai entrar no milênio para ser salvo ali, vai entrar no milênio. Então a promessa incondicional, aquela que não vai ser revogada, ela continua, né? Porém, pela aliança condicional feita através de Moisés, Israel poderia perder as bênçãos de Deus se fosse desobediente. Como eu disse na primeira aula, que Deus sempre ele tem sua minoria remanescente, né? Nós vamos ver ainda mais para frente aqui que Israel fracassou, foram desobedientes, mas Deus preservou
Josué e Caleb, para continuar a aliança incondicional. Aliança incondicional feita a Abraão. Nós vamos ver que o fracasso. Tudo bem até aí? Amém. Amém mesmo? Amém. Então tá bom. O fracasso. Há uma lista de fracassos mencionados. Alguns. Murmuração no deserto. E adoração de ídolos. Começou com o bezerro de ouro. Muitas classes de pecados morais e espirituais. Finalmente, recusaram a crucificação a Cristo. Finalmente recusaram e crucificaram. Finalmente recusaram e crucificaram a Cristo. Olha como que esse povo foi fracassando. Eles foram fracassando até chegar a crucificar a Cristo. Deus queria, estava tratando aquele povo tudo ali, para fazer eles enxergar a redenção, até chegar a Cristo lá no Calvário. Mas quanto mais Deus ia levando esse povo a conhecer mais dele, mais o povo ia envolvendo em pecados, idolatria, se desviando de Deus, e fomos ficando com o coração tão endurecido até chegarem a crucificar a Cristo. Então aí vem o juízo. Nessa dispensação da lei, ela vai ter que ter aqui um juízo. Toda dispensação termina com um juízo, né? E depois do juízo, o Senhor provê redenção. Tá bom, meus irmãos? Toda dispensação termina com um juízo e Deus provendo redenção, porque o nosso Deus é um Deus longânimo. É um Deus longânimo. Então sempre provê redenção. Então vamos aqui, o juízo sobre tudo, todo o mundo. Na cruz de Cristo, em João 12:27, lembra nós esse versículo, e Atos 2:36, João 12:27. Agora minha alma está perturbada. O que direi eu para salvar-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. a alma de Cristo é perturbada porque estava chegando a hora dele ser imolado na cruz do Calvário, né? Atos 2:36. Esteja absolutamente Eu vou ler. certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. Colossenses 2:14-17. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 14. Até o 17. E despojando os principados, potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém. Então, está vendo aí? Neste juízo,
e sobre todo o mundo, ali na cruz do Calvário, que está ali encerrando ali na cruz do Calvário, a dispensação da lei, está se encerrando ali, e ali Jesus então vai o quê? Fazer o quê? Que falou em Colossenses aí, e vai pegar a queixa de dívidas. Existia uma cédula, uma queixa de dívida escrita contra nós, o qual de toda maneira nos era prejudicial. Mas lá na cruz do Calvário, Jesus vai pegar ela e vai cravar na cruz. Ele vai tomar queixa de dívida que estava na mão de Satanás. O homem estava devedor, e toda vez que Deus levantava um socorro para a salvação do homem, Satanás mostrava que a queixa de dívida aqui, ó, o homem é devedor e o salário do pecado é a morte. Então o homem é devedor, o homem não tem como se redimir, porque o sangue do cordeiro não servia para perdoar o pecado de homem nenhum. O sangue dos cordeiros, dos animais, serviam apenas para cobrir. Por isso toda alma que morria, todos cristãos que morriam, ao invés de subir ao paraíso, descia para o seio de Abraão, porque a redenção ainda não tinha chegado. O Redentor, que o sangue de animais só cobria, o homem continuava devedor. Mas lá na cruz do Calvário, o Senhor toma de Satanás a queixa de dívida, crava lá na cruz, e agora vai dizer que ele vai despojando todos os principados e potestades. Ele o expôs publicamente em si e triunfou. Ele triunfou. Quando ele lá na cruz do Calvário, ali estava cravados os nossos pecados, porque ali estava o Cordeiro de Deus, inocente, sem pecado, o Filho de Deus, ali entregando sua vida, a sua última gota de sangue. Furaram o seu lado com a lança, e ali era para ver se ainda tinha sangue, e quando furou, só saiu água, para provar que ele derramou toda a gota de sangue que ele tinha, para perdoar os nossos pecados, não para cobrir, mas para perdoar. Dali ele desce à sepultura, da sepultura ele desce mais um pouco mais, até as partes mais inferiores da terra, as profundezas, que é o inferno. Ele vai no seio de Abraão, prega o evangelho para as almas em prisão, prega o evangelho para os irmãos que morreram e não viram a promessa da redenção cumprir, vai mostrar as mãos cravadas e dizer: olha, eu sou aquele que vocês ouviram falar, que um dia viria da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Estou aqui, morri por vós lá na cruz, já pisei na cabeça dela, da serpente, de Satanás, só não esmaguei, porque o direito de esmagar vai estar com a igreja. Ele só pisou, ele não esmagou. Está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 20. Ele vai falar que esse poder vai dar para a igreja, esmagar. Vai dizer: o Deus de paz em breve esmagará Satanás por debaixo dos vossos pés. Então, ele foi lá, pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave da morte do inferno, pregou o evangelho às almas em cadeias e subiu triunfante. E vai dizer: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Vamos continuar aqui. O cativeiro permanente das 10 tribos. Ele trouxe o juízo aqui, ó. O cativeiro permanente das 10 tribos.
o cativeiro de 70 anos das tribos de Judá e Benjamim, e passaram 70 anos também em cativeiro, a destruição da cidade de Jerusalém por recusar a Cristo, disperso por todo o mundo em virtude de sua recusa a Cristo. Israel ficou disperso pelo mundo inteiro por motivo de recusar a Cristo como seu Salvador. Em pouco tempo que Israel voltou para a sua terra e viraram nação novamente. Israel virou nação tem pouco tempo. Nós ainda vamos falar sobre isso, né? Virou nação, mas estavam espalhados. Isso aí está simbolizado ali em Ezequiel 37, no vale do Osso Seco, ossos espalhados por toda a superfície do vale. Ali fala de Israel espalhado, porque recusou a Cristo, o Redentor, né? Mas dentro daquela profecia de Ezequiel 37, vem a profecia de redenção, que o Senhor ia abrir a sepultura deles, ia fazer cada osso unir seu osso. Isso já se cumpriu. Israel hoje já uniu-se, já se formou nação. Só falta agora as trombetas de Deus tocar. O último sinal, né? O Senhor tem a Israel como relógio do arrebatamento. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para a figueira. A figueira é o símbolo de Israel, né? Quando seus ramos começarem a ficar tenros, a brotar, saber que está próximo o verão. Israel já brotou há muito tempo. Israel é próspero. Então, nós vemos aí, né? Disperso por todo mundo, em virtude de sua recusa a Cristo, e etc. A lei não foi dada com a finalidade de transformá-los em homens bons, mas para tirar qualquer dúvida sobre o pecado, a fim de mostrar o nível do pecado dos homens, para descobrir o pecador e trazê-los a juízo sem culpas, a juízo sem desculpas, porque Deus, irmãos, Ele perdoa o pecado, mas Ele não inocenta o culpado. Ele não inocenta o culpado. Quer dizer, Ele perdoa o pecador, mas a consequência pelo aquele pecado, nós vamos ter que pagar por ele. Ou mais cedo ou mais tarde, a consequência vem. Estamos perdoados? Amém. Estamos. Ele nos perdoou. Mas, lá na frente, nós vamos pagar pela consequência. Então, é isso que está dizendo aqui. É trazer o juízo sem desculpas. Além disso, pela lei, o homem podia recorrer aos sacrifícios. Pela lei, o homem podia recorrer aos sacrifícios e pela fé refugiar-se no Senhor prometido, pois a lei foi feita para os injustos. A lei foi feita para os injustos. Vamos ler aí 1 Timóteo 1, 9 e 10. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas
egoístas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se põe a sã doutrina. Amém. Muito bem, vamos continuar. Então vemos aí que a lei foi feita para os injustos. No fim da dispensação da lei, os sacerdotes e dirigentes judeus estavam totalmente metidos no legalismo e ritualismo, tornando-se cegos e insensíveis às profecias do Redentor prometido, e recusando ao seu rei quando este veio ao mundo. Então vemos aqui o fim da dispensação da lei termina desse jeito, tá? Termina com os judeus totalmente cheios de legalismo e ritualismo. Não tinha nada de Deus ali, viu, irmão? Só legalismo e ritualismo. E, por fim, recusando o seu rei, recusando a Jesus Cristo, recusando a salvação. Por isso o apóstolo João vai dizer lá, né, que ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus a todos quantos crerem no seu nome. Então agora no final dessa dispensação, então o Senhor ele faz mais duas alianças com o seu povo, que são uma aliança por nome de aliança palestina, e a segunda aliança, a aliança davídica, aliança palestina e a aliança davídica. A irmã vai precisar de retirar, né? Que ela vai debaixo da bênção do Senhor, amém? Deus te abençoe abundantemente. Muito bem. Esta sexta aliança, aliança palestina, firmada com os israelitas depois da perseguição de Israel pelo deserto por 40 anos, foi uma preparação para que entrassem na terra prometida e renovassem a aliança mosaica. Bênçãos e maldições são proclamadas na aliança palestina, bênçãos e maldições são proclamadas. A importância desta aliança, irmãos, consiste no fato da afirmação de que a posse da terra prometida pertence a Israel. O aspecto condicional para que o povo desfrutasse da terra não anulava a aliança, mas a promessa. Quer dizer, esse aspecto condicional para que o povo desfrutasse da terra prometida não anulava a aliança abrâmica, né? Não anulava a aliança, mas a promessa original seria cumprida mesmo diante da desobediência, o que eu já falei lá atrás, né? Estamos repetindo aqui novamente. A respeito disso, o apóstolo Paulo escreveu: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida
forma a abolir a promessa. Está lá em Gálatas 3 e 17. A aliança feita por Deus a Israel deve ser vista como incondicional. E há muitos motivos para apoiarmos sobre isso aí. Deus chama a aliança de aliança eterna. Vamos ver isso? Ezequiel 16:60. Aliança eterna. Contudo, eu me lembrarei do meu conselho, que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um conselho eterno. Amém. Lê de novo aí, Bruno. Contudo, eu me lembrarei do meu conselho, que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um conceito eterno. Conceito eterno. Isso, eterno. Por isso ela é incondicional, eterno, é perpétuo. E a sétima aliança, a aliança davídica. Aliança davídica. Vemos que a aliança davídica realizada para o reino de Israel, com a promessa de que sempre haverá um descendente do rei Davi no trono. Está em 2 Samuel 7:11 a 16. Nós não vamos ler não. Salmo 89:34. Esta promessa terá seu grande cumprimento na sétima dispensação, no período do milênio, quando o rei Jesus descer para governar Israel. Aí vai se cumprir esta profecia, né? Esta aliança, que é a sétima aliança. Muito bem. Olha, não ficar aqui nessa sétima aliança, porque o próximo aqui é um assunto grande. Não ficar aqui a aula toda na segunda-feira que vem, falando sobre a oitava aliança e a sétima dispensação. Tá bom? Então nós vamos parar a aula por aqui, porque se nós começar a falar sobre a sétima dispensação e a oitava aliança, nós não temos como terminar e os irmãos vão ficar perdidos depois. Então é melhor pegar o assunto e engrenar, né, para nós ficar inteirados no assunto. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado.